A pesca é uma atividade fundamental na cultura de vários povos ao redor do mundo. E falando a respeito dos povos nativos aqui das Américas, não é diferente. Os Tupinambá, por exemplo, um dos povos que falavam o idioma tupi antigo, que eu ensino aqui para vocês, tinham a pesca como um de seus principais meios de subsistência, ao lado da caça e da agricultura. Mas quais será que eram as técnicas que esse povo usava na captura de peixes e outros animais aquáticos? Será que essas técnicas se diferem muito das que nós conhecemos e usamos hoje em dia? Ou então, será que talvez algumas das técnicas que nós usamos hoje são herança das técnicas indígenas? Será que existe também algum resquício linguístico disso tudo? Para descobrir a resposta a essas perguntas, Eiorishe Irunamo. Olá, eu sou Matheus Oliveira. Seja bem-vindo ao canal Tupinizando. Aqui nós falamos sobre o idioma tupi antigo e também um pouco sobre a cultura dos povos tupi. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 técnicas de pesca usadas pelos Tupinambá nos anos de 1500 e 1600 de que a gente tem registro. Eu vou começar das técnicas menos diferentes, das que são mais próximas da gente, das que a maioria das pessoas conhece, e indo para as técnicas mais diferentes que menos pessoas conhecem. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pindaituca, ou pirarecuia, a pesca com linha e anzol. Uma das técnicas de pesca que os Tupinambá utilizavam, que é familiar a nós, era a pesca com linha e anzol, que podia ser chamada de pindaituca, ou pirarecuia, pirarecuia. O primeiro nome vem de pindá, que significa anzol, e eituk, que significa lançar, arremessar. Então, pindaituca, literalmente lançar anzol, jogar anzol. E o segundo nome vem de pirá, que significa peixe, e ecui, que significa puxar. Então, literalmente, pirarecuia significa puxar o peixe, puxar peixe. O anzol, como eu disse, se chamava pindá, e geralmente ele era feito de ossos. Já a linha de pesca se chamava pindá-sama, literalmente a corda do anzol. E ela era feita normalmente ou de algodão ou de fibras de palmeira, como das fibras da palmeira tucum. Já a vara de pescar se chamava pindá-uba, que literalmente significa haste ou cabo do anzol. Muitos dizem, inclusive, que é daí que pode vir a palavra pindaíba no português brasileiro, com significado de dificuldade, falta de dinheiro e etc. Mas é plausível também que essa palavra venha de pindaíba, anzol ruim. Pindamonhangaba, nome de um município no interior de São Paulo, é outra palavra de origem tupi que também tem a ver com pindá, anzol. Pindamonhangaba é uma junção entre pindá, anzol, monhang, que é o verbo fazer em tupi, e aba, que é um sufixo que tem vários significados, dentre eles lugar. Portanto, Pindamonhangaba significa lugar de fazer anzóis, fábrica de anzóis. Vejamos agora um exemplo de uso de algumas das palavras que nós aprendemos aqui em uma poesia escrita em tupi ainda no século XVI por José de Anchieta. Shepindaporanguete, topindaituknendevo, kunapurecuietevo, waraobaianete. Isso significa, meu anzol muito belo, há de pescar para ti, puxando bem os meros e os olhos de boi verdadeiros. She é o possessivo, significa meu. Pindá significa anzol, como vocês viram. Porang significa belo, bonito. Eté é um intensificador, que no caso aí significa muito. Já Topindaitukne é mais complexo, mas vamos analisar. O Pindaituk literalmente significa ele lança anzol, com o sendo o prefixo de conjugação da terceira pessoa, pindá sendo anzol e ituk sendo lançar. Mas agora, se você falar topindaituk com T ali no começo, aí você vai expressar um desejo ou uma permissão. Topindaituk, que ele pesque. Você está desejando que ele ou ela pesque. Agora, se você falar topindaitukne, você vai estar expressando uma determinação, algo equivalente ao haver de em português. Por exemplo, eu hei de pescar, tu has de pescar, ele há de pescar. Topindaitukne. Endevo significa para ti. Ende é o pronome pessoal de segunda pessoa do singular.
e wo é uma posposição que nesse caso aí significa para. Kunapu é o nome de um peixe, também conhecido como mero. Rekuietewo significa puxando bem. Rekui, como vocês viram, significa puxar. Ete é um intensificador, que nesse caso a gente vai traduzir como bem. E wo marca o gerúndio. Então, rekuietewo, puxando bem. E por último, o arao baianete significa olhos de boi verdadeiros. O arao baiana significa olho de boi, é o nome de um peixe. E eté, aí nesse caso, significa verdadeiro. Vamos agora para a próxima técnica de pesca tupinambá. Ieporacara, ou Pusai-tuka, a pesca com rede. Outra modalidade de pesca tupinambá familiar para a gente é a pesca com rede, que em tupi antigo podia ser chamada de Ieporacara ou Pusai-tuka. Ieporacara é um nome mais genérico, porque vem do verbo ieporacar, que significa também pescar com rede, ao mesmo tempo que significa caçar ou procurar alimento. Então ieporacara é uma palavra mais polissêmica. Já Pusai-tuka vem de pusa, que significa rede, e eituk, sim, aquele mesmo eituk, que significa lançar, jogar. Então Pusai-tuka, jogar rede, lançar rede. Só que existem várias outras palavras para rede de pescar em tupi antigo, o que indica uma variedade de redes diferentes com finalidades diferentes. Por exemplo, no vocabulário na língua brasílica de 1621, encontramos a palavra pusa-ubusu, que significa rede do Cabo Grande. E de acordo com o mesmo documento, esse era o nome de uma rede usada para se pescar em águas fundas, em rios fundos, onde se pescaria de dentro da própria embarcação. Por isso ela teria um ubusu, um cabo grande, para alcançar o fundo do rio. Também de acordo com esse documento, existia uma rede específica para pegar camarões, e o nome dela era yareré. Aparentemente essa palavra existe até hoje no português brasileiro, só que como jereré. Tem até uma localidade no Ceará cujo nome é Jereraú, que pode ter a ver com Yareré. De acordo com Eduardo Navarro, em seu dicionário de tupi antigo, Jereraú vem de Yareré-u, rio dos jererés, rio das redes jererés. E a palavra puçá parece que também sobrevive ainda no português brasileiro, como puçá. Mas, assim como fizemos anteriormente, vamos ver um exemplo real de uso dessa palavra. Daruri amon para ti, oyepeche pusapora, dere uixuemo senhora, yangaibaratamo xisui. Isso significa, não trouxe nenhum para ti, um só é o conteúdo da minha rede. Tu não comerias, senhora, ele está duramente ressequido pela deterioração. Daruri significa eu não trouxe, é a negação de arur, eu trouxe. Já amon, na afirmativa, significa algum, mas na negativa, como é o caso aqui, significa nenhum. Para ti é para ti mesmo, é o nome de um peixe, também conhecido como tainha. Oyepé é o numeral 1, que aqui pode ser traduzido como um só também. Shepussá significa minha rede, she é o possessivo e pussá é rede. Pora significa conteúdo, o que está dentro de algo. Dereuixuemo é mais complexo, mas vamos lá. Ereu significa você come, tu comes. Já ereumo significa tu comerias. Mas para negar isso aí e falar tu não comerias, aí você vai colocar um ND ali no começo e um ixué antes do mo. Aí vai ficar dereuixuemo, tu não comerias. Já senhora mesmo, é um empréstimo que Anchieta usou do português. Yangaibaratã significa ele está duramente ressequido. O i ali é um marcador de terceira pessoa. Angaibar significa magro ou seco, ressequido. E atã literalmente significa duro, mas como advérbio pode significar duramente. Moshi significa estrago ou deterioração, falando de alimentos. E sui está indicando causa, é equivalente ao pela. Vamos agora falar sobre a terceira técnica de pesca tupinambá desse vídeo. Piraiuon, a pesca com arco e flecha. Outra técnica de pesca tupinambá é a pesca com arco e flecha, que pode ser chamada de piraiuon, sendo pirá peixe e uon
flechar. E para esse tipo de pesca é necessário, claro, um arco, que se chama em tupi antigo urapara, e uma flecha, que em tupi antigo se chama uba. Mas o uba é uma flecha simples. Existe registro de um outro tipo de flecha mais apropriado para pesca, que se chamava o usama. Essa flecha, a usama, ela possuía um fio, uma corda amarrada a ela, porque assim, quando você atirasse essa flecha e acertasse o peixe, você podia puxar ela de volta. Você não precisava ir atrás, mergulhar para pegar o peixe. Inclusive, eu não sei se vocês notaram, mas o usama é uma composição entre o uba, o nome de uma flecha simples, e sama, que significa corda. Vamos ler juntos agora um relato sobre a pesca tupinambá com arco e flecha. Para onde quer que vão, seja para a floresta ou para a água, sempre tem consigo um arco e flechas. Tem a vista muito aguçada. Quando em algum lugar um peixe vem à superfície, atiram nele, e somente poucas flechas não atingem o alvo. Assim que um peixe é atingido, atiram-se à água e nadam atrás dele. Certos grandes peixes vão para o fundo quando sentem uma flecha dentro de si. Os selvagens mergulham, então, até cerca de 6 braças de profundidade e trazem-nos para a superfície. As pessoas mais experimentadas apanham o peixe graúdo, abundante nesse rio. Metendo-se nus na água, quer salgada, quer doce, flecham o peixe, no que são muito destros. Após o que puxam-no por uma corda de algodão ou de casca de árvores. Quando não acontece, o peixe, depois de morto, emergir por si mesmo. Uma coisa que eu acho interessante de se pontuar aqui é que pescar com arco e flecha com certeza requer muita habilidade, porque além de você ter que ter uma mira boa, você tem que levar em consideração também o fenômeno da refração da luz ao entrar na água, que pode causar uma impressão errada do local onde o peixe está realmente. Mas vamos agora para a próxima técnica de pesca. Essa com certeza pouca gente conhece também. Pari, o canal ou curral de pesca. No vocabulário e na língua brasílica encontramos ainda uma outra palavra relacionada à pesca, pari, que de acordo com o autor se referia a um canal de tomar peixes, ou seja, um canal feito para se pegar peixes. Infelizmente, eu não consegui achar fontes primárias dos séculos XVI e XVII que descrevessem essa técnica tupinambá mais detalhadamente. Porém, todavia, entretanto, eu achei um artigo científico muito interessante a respeito do uso de paris, de canais de pesca, pelo povo caingangue ainda no século XIX. Leiamos um relato contido no artigo. Pari é um lugar feito com pedras soltas arrumadas em forma de ângulo obtuso, nos lugares das corredeiras menos fundas do rio. É aí que eles encurralam os peixes, que ficam presos em tecidos de taquara, e daí tiram-no com abundância para comerem. Mas, apenas lembrando aqui, para quem não sabe, os caingangue e os tupinambá pertencem a etnias diferentes e falam línguas completamente diferentes também. Porém, nesse caso, é interessante a gente notar como que a palavra usada pelos caingangue para se referir a esse canal de pesca é muito parecida com a palavra encontrada nas línguas tupi-guarani, o que indica um possível intercâmbio cultural. Então, o pari tupinambá usado nos séculos XVI e XVII podia ser parecido com esse canal descrito no relato. Por outro lado, eu já achei fontes secundárias traduzindo pari como curral, o que indicaria algo um pouco diferente. O curral de pesca é uma técnica usada até hoje. Eu já vi ela sendo usada em regiões do Nordeste e do Norte do Brasil. O curral consiste basicamente em um cercado que é feito ali na beira do mar em um momento de maré baixa, para quando a maré subir novamente, os peixes e outros animais marinhos entrarem ali dentro, e aí quando a maré abaixa de novo, eles não conseguem sair e ficam presos ali dentro. Como vocês devem ter percebido, a primeira técnica parece ser mais voltada para rios e a segunda para o mar. Infelizmente, eu não tenho uma resposta definitiva, mas tudo indica que ambas as técnicas, tanto o canal quanto o curral, se chamavam pari. Fato é que a palavra pari deixou a sua marca na toponímia brasileira. Temos, por exemplo, no estado de São Paulo, Pariquera-Sul e Pariquera-Mirim, respectivamente, Grande Pari Velho e Pequeno Pari Velho. Já na Bahia temos Paripe, que vem do tupi antigo Pariupe, que significa no Rio dos Paris, Pari sendo Pari, sendo rio, e P, uma posposição que significa em ou para. Mas vamos agora para a quinta e última técnica de pesca tupinambá, sobre a qual falaremos nesse vídeo.
Piratinguiara, a pesca com timbó. Timbó, japicaí e tingui são nomes dados a certas plantas da família das leguminosas e das sapindáceas, cujas cascas e raízes possuem uma seiva que é tóxica para os peixes. Por isso, essas plantas eram usadas para se fazer uma mistura que era jogada ali no rio para fazer com que os peixes ficassem entorpecidos e assim fossem mais facilmente capturados. Leiamos alguns relatos. Timbós são umas ervas maravilhosas. A casca destes é fina peçonha e serve de barbasco para os peixes. E é tão forte que nos rios onde se deita, não fica peixe vivo até onde chega com sua virtude. E destes há muitas castas, e proveitosas assim para atilhos como para matar os peixes. Os índios, à tarde, para fazerem festa ao padre, jogaram as laranjas, fizeram as laranjadas, fizeram seus motins de guerra e foram a um rio dar tingui, isto é, barbasco ao peixe, e ficaram bem providos. Trouxeram tantos ao padre que encheram 2 grandes gamelas, que era uma formosura de ver. A palavra timbó também deixou sua marca na toponímia brasileira, em nomes como Timbopeba, no Espírito Santo, que significa timbó achatado, é o nome de uma espécie de timbó, e Timboteua, no Pará, que significa ajuntamento de timbós, um timbozal, um lugar onde tem muitos timbós. E deixou sua marca na cultura brasileira também, como é possível notar na canção Canoeiro, interpretada por Inesita Barroso, em que ela canta: "Pra pegar peixe dos bão, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo o timbó na água, com isso o peixe atordoa. Jogo a rede, dou um grito, ai ai, o dourado amontoa." A palavra tingui, ou em tupi antigo tingu, também é muito interessante, porque literalmente ela significa líquido de enjoo. Vem de tinga, que significa enjoo, e que significa líquido. Daí a gente faz uma composição e temos tingu, líquido de enjoo. Provavelmente em referência ao entorpecimento que essa planta causava nos peixes. Em tupi antigo, o verbo para se referir à ação de jogar timbó, tingui ou japicaí na água para pescar era tingujar. E esse verbo está presente ainda no português brasileiro, como tinguijar. E por hoje é só, Xeirum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deu um trabalhão para pesquisar, para editar, para gravar. Então, se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e comentem aí o que vocês acharam das curiosidades que eu contei aqui nesse vídeo. Como sempre, para quem puder, é claro, eu peço uma ajuda ao canal através do Pix, a chave vai estar aqui embaixo. E para quem quiser estudar o idioma tupi antigo mais a fundo, na descrição vai ter o link para o meu curso de tupi antigo e para minha mini gramática. Agora eu vou ficando por aqui, nos vemos semana que vem e Toyelir Tupinha Enga.